Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Papo de Valor, sexta edição. Papo de Valor, que é o nosso videocast para falar dos negócios, da economia aqui do Espírito Santo e trazer gente interessante para cá. E hoje o meu convidado é um capixaba de São Gabriel da Palha, 37 anos, Rafael Furlanete. Furlanete ou Furlanete? Depende, né? Aqui no Espírito Santo é Furlanete, aí eu fui para São Paulo, virou Furlanete, agora virou Furla. O que é importante é que as pessoas nos chamem, né? Exatamente. Então, assim, a gente está à disposição do cliente, né? Então, que ele chamar a gente está lá à disposição. Bom, enfim, o Furlanete, ele é o sócio e diretor institucional da XP. É um dos funcionários mais antigos da XP, que é uma das grandes, das maiores casas de investimento aqui do Brasil. E ele é um dos capixabas hoje, sem a menor sombra de dúvida, mais influentes e bem relacionados do Brasil. Quem acompanha o Furlanete sabe que ele está na Arábia Saudita, está nos Estados Unidos, está em Brasília, claro, em São Paulo, onde ele São Gabriel da Palha também, né? Está em São Gabriel da Palha. Então o importante é rodar. Ele é diretor desde o ano passado da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, uma das entidades mais poderosas e importantes do Brasil. E tem uma novidade, né? A novidade que é? Que a partir de agora, a partir desta semana, ele vai escrever quinzenalmente para a Gazeta. Quem conhece, quem acompanha o Furlanete, sabe que ele saiu do Espírito Santo há 20 anos para estudar em São Paulo, mas o Espírito Santo nunca saiu dele. Então, é isso aí. O que você está querendo nessa sua nova... O que você está querendo? O que você vai mostrar para o nosso leitor, para quem vai te acompanhar aqui por a Gazeta? O que você vai querer mostrar para essas pessoas? O Ábido, para mim, é uma honra estar aqui na Gazeta, né? Um grupo capixaba que tem tudo a ver, né? Faz parte da história do Espírito Santo, né? Eu li os jornais, chegavam na minha casa lá em São Gabriel da Palha, e para mim é uma honra estar aqui hoje nessa empresa, que é uma empresa que faz parte da história do Espírito Santo, né? Você me chamou para fazer esse bate-papo aqui, que eu já estava te devendo um tempo, né? Você sabe que eu tenho uma vida muito corrida, porque eu acabo ali atendendo todos os clientes da companhia, que a gente tem grandes negócios, então eu às vezes acabo amanhã num lugar e durmo em outra cidade ou em outro estado, então Mas quando você me chamou, aí eu fiquei pensando assim, eu sou capixaba, nasci em São Gabriel da Palha, né? Minha mãe é professora, ela é professora do ensino público, capixaba, aposentada, né? Deu aula a vida toda na quarta série, né? E graças a Deus, assim, minha família se juntou, pude estudar aqui em Vitória. Em Vitória eu aprendi muita coisa e aprendi que dava para sonhar grande, dava para pensar alto. E aí eu fui fazer faculdade em São Paulo e tive a chance de ser um dos primeiros sócios da XP em São Paulo. A XP começa em Porto Alegre, vai para o Rio. Em São Paulo ela começa em 2009, eu chego em 2010. E eu pensei comigo, assim, na minha época de estudante, lá em São Gabriel da Palha, as referências que contribuíram para eu estar aqui hoje, né? Então é muito comum, se na cidade interior, você ir à missa de domingo, né? Você põe sua melhor roupa, vai à missa e depois vai comer um lanche. Naquelas lanchonetes ali de cidade, né? Eu adoro comer o X-Bacon com a vitamina mista, né? Tava ali com os amigos ali, do colégio, né? Discutindo a semana, como é que tá essa semana de provas. A gente já tá preocupado com aquilo ali. E aí chega o filho do dono, um empresário da cidade, com um carro super bacana, chique, e ali ele senta com a gente se gabando que ele não estudava. E eu ali super preocupado com as provas da semana, e meus amigos também, esses amigos que eu tenho até hoje, cultivo, né? E eu fiquei pensando comigo mesmo assim, olha, será que a referência para o jovem, aqui de São Gabriel da Palha, de Colatina, de Nova Venécia, é olhar esse exemplo aqui, que o estudo não vale a pena? Eu sendo filho de professores, eu assim, será que tem um jeito de ter sucesso por meio do estudo, da dedicação? Então a minha vida toda, assim, se eu puder deixar um legado para quem conviveu comigo lá no interior do estado, colegas de colégio, do início, assim, que cuidem da educação dos seus filhos, porque por meio da educação você pode progredir, né? Então, assim, eu lembro, assim, eu estudei na Copesg, que é um colégio cooperativo, lá de São Gabriel da Palha, né? E aí eu assisti uma palestra do Dr. Dário Martinelli, né? Que é o pai do café Conilon,
né, a história, né, o Espírito Santo ali estava tendo aquela época do café muito ruim, né, onde o governo pagava para você tirar pé de café. O Dr. Dário foi lá, estudou o modelo do café Conilon, trouxe para São Gabriel da Palha, criou o plantio de curva de nível, né, que era um negócio que não existia, né, então criou, e ele foi dar uma palestra lá no meu colégio, falou da entrada do Vietnã no mercado, e como a entrada do Vietnã ia impactar o café em São Gabriel da Palha, né, então assim, olha, existe um mercado global, né, aquela sementinha que ele plantou ali, de você olhar, olha, existe um mercado, é um mercado de commodities, que é global, então olha o que aquilo ali contribuiu com quem eu sou hoje, né, eu por muitas vezes, né, você tinha aquela antena parabólica em casa, né, da Telesat, né, e aí de domingo eu vi os programas do Dr. Laí Ribeiro, da TV Cultura, que ficava falando ali de empreendedorismo, ou do professor Marins, então você ficava vendo aquilo, né, hoje como que a gente feliz, né? impactado, então assim, eu diria que assim, se eu conseguir mudar a cabeça de 2, 3 capixabas que estão escutando a gente, graças a Deus, hoje eu tenho um privilégio de sentar numa cadeira onde o Brasil passa pela gente, né? Então todos os grandes empresários vão à XP, todos os grandes investidores do Brasil e do mundo estão ali, então eu vejo muita coisa, então seria assim, o mínimo que eu posso retribuir com o Estado do Espírito Santo é tentar trazer algumas ideias, algumas coisas que eu vejo da cadeira que eu estou, que pode contribuir com o cidadão capixaba, com o estudante, com qualquer pessoa que venha nos ler. Então, no final das contas, foi um pedido que eu não podia recusar, porque eu nasci aqui, eu devo muito a esse estado, né? Minha família é daqui, eu faço questão de voltar aqui, tenho bons amigos aqui, então vai ser um prazer poder, de alguma forma, contribuir aí com você que nos escuta, você que é estudante, você que é empresário, você que está aí começando a vida, ou que você já é um empresário estabelecido, se a gente de alguma forma te der alguma ideia que consiga abrir sua cabeça ou alertar para outro ponto, eu vou ficar muito feliz, ainda mais se você cuidar da educação do seu filho e ajudar a educação das pessoas, porque a educação é o melhor meio para a gente se progredir na vida, eu acredito muito nisso. E olha como é que é importante, você falou do Dário Martinelli, lá nos anos 70, a questão do Conilon, agora, números divulgados agora, recentemente não, essa semana, pelo Centro do Comércio Café de Vitória. O Espírito Santo bateu recorde depois de 21 anos de exportações de café, né? Mais de 8 milhões de sacas, e o café Conilon é responsável por gigantesca parte disso. Você imagina, a gente vivia um momento de erradicação dos cafezais, um dos momentos mais graves da história econômica do Espírito Santo, e uma sementinha literalmente plantada lá atrás mudou esse cenário. Olha como é que é importante conhecer as coisas e ter referências. Você falou um negócio interessante aí, que você está numa cadeira hoje por onde passam, né, muitas pessoas. Você citaria um ou dois exemplos assim que você acha interessante contar aqui para quem está nos ouvindo? Toda vez que eu estou dando palestra e estou em evento, assim, eles perguntam assim, pô, Furlanete, o Brasil, ele pode virar uma Venezuela, o que você acha, né? Assim, as pessoas ficam preocupadas com algumas coisas, né? O Brasil tem uma classe empresária muito forte que não tem plano B. Ele tem que dar certo aqui. É diferente do venezuelano que foi para Miami, que mudou de lá. Então você vai assim para qualquer lugar do Brasil, você vai para o sul do Brasil. Outro dia desse eu estava lá em Passo Fundo. Cheguei em Passo Fundo, Ávila. Fui lá conversar com o empresário, eu sempre começo a minha abordagem, me conta a sua história de vida, porque quando você escuta a história de vida da pessoa, você aprende muito, né? Aí esse empresário falou, olha, eu tinha uma pequena farmácia aqui na região de Passo Fundo, eu sou numa cidade aqui ao lado, e aí começou a vir um grande concorrente nosso, né, que é a maior rede de farmácias do sul, que chama Panvel, começou a vir para cá. Eu fiquei muito com medo da concorrência. Aí eu abri mais uma loja para me proteger. Deu certo. Aí eu abri mais uma loja e fui abrindo loja. Falei, mas quantas lojas o senhor está hoje? Bom, estão batendo 1000 lojas. Eu falei, 1000 lojas. Então, assim, então essa história é muito bonita. Essa história é do seu Pedro, da drogaria São João, que é uma das maiores redes de farmácia do Brasil, começou lá em Passo Fundo, né? Eu me lembro quando a gente foi para o Nordeste, né, conhecer o seu Wilson Mateus, do Grupo Mateus, que hoje é um grande expoente do Brasil, mas o seu Wilson, por exemplo, é um jovem que queria ficar rico, e ele foi trabalhar no garimpo de Serra Pelada. Ele viu que ia ser muito difícil ele ficar rico ali no garimpo,
e ele voltou para uma cidade que chama Balsas, no Maranhão, e ele descobriu que ali tinha uma rota muito interessante para você revender refrigerantes. Então ele ia em Imperatriz comprar refrigerantes e revender esses refrigerantes na região. O refrigerante que sobrava, ele deixava numa loja Mateus, né? E que depois virou um supermercado. E que hoje está entre as 4 maiores redes alimentícias do Brasil. Acho que o grupo, o ano passado, faturou 30 bilhões de reais. E nós, em 2021, a gente fez um aumento de capital na companhia, né? O mercado aportando quase 4 bilhões e meio de reais na companhia, para poder abrir loja, gerar emprego. Então, os maiores empregadores do país, uma história que começou do zero, uma história de superação. Então, eu acredito que isso possa motivar muitas pessoas. Eu acredito, Abdo, que toda vez que a gente espalha a semente do empreendedorismo, a gente com certeza vai colher um país melhor, porque é o cara vendo lá que aquilo dá certo, que ele vai copiar, eu vou tentar também. E acaba dando. E o capixaba é um povo muito empreendedor, né? Aqui você tem histórias maravilhosas, né? Então, de empresas capixabas que construíram grandes fortalezas, né? Essa semana mesmo eu estava com o Calmer e o Riga do Grupo H Branca, né? Que é um dos maiores grupos empresariais do Brasil, que nasceu aqui como transporte de passageiros lá em H Branca, perto de Colatina, de São Gabriel da Palha, e hoje é um grupo aí que emprega mais de 20 mil pessoas, está em vários setores da economia e que com certeza inspira o capixaba e inspira o brasileiro a empreender. Então, eu sou muito feliz de ver isso, além de ver exemplos de empreendedorismo, ver novas tecnologias, novas ideias, Ábido. Assim, vou te dar um dado, né? A gente está na era da inteligência artificial, né? Então todo mundo está falando de inteligência artificial no mundo todo, né? A palavra da moda, né? Sim. Assim, então existe um aplicativo que chama ChatGPT. O que esse ChatGPT faz? Ele é uma inteligência artificial. Então você coloca lá, por favor, escreve para mim aí um discurso de abertura para a entrevista do Ábido. Ele vai lá e vai escrever alguns pontos com base na inteligência artificial daquilo que você está querendo escrever. Ele é muito bom e eu uso bastante para escrever e-mail, né? Então, se escreva um e-mail para o Ábido pedindo uma reunião tal dia, coloca que a pauta da reunião é essa, e rapidinho ele escreve, põe em inglês. Então, assim, a inteligência artificial vai ter um ganho de produtividade muito relevante para a economia. Agora, vou te dar um dado. Quanto que consome um dia de uso do ChatGPT de energia? Você tem noção? Não. Números de casa, tá? Um dia de uso do ChatGPT, porque são vários processadores, né? Consome o equivalente a 26 mil casas de um morador americano. O americano ele gasta muita energia. Consome muito mais. No ano, um dia do uso do ChatGPT consome o equivalente a 26 mil casas de um residente americano no ano. Então você imagina, a gente está num mundo cada vez mais com preocupação ambiental. Da onde que vai vir essa energia? Vai vir do carvão da China, do carvão da Índia, do óleo, ou vai vir das hidroelétricas, vai vir das termoelétricas, vai vir das eólicas. Então, assim, o Brasil é muito abençoado com isso, porque assim, a nossa matriz energética já é renovável. E com o potencial de melhorar ainda mais. Você falou de eólica, solar. Exatamente. Né? Agora estão se discutindo colocar bateria em projetos solar. Né? Porque hoje a grande produção do solar é ao dia, né? Porque está sol, só que o consumo é à noite. Então já está se estudando colocar bateria, né? nos campos, né? Nas fazendas solares, para você poder armazenar essa energia e consumir à noite. Né? E o Brasil ele já sai muito na frente, porque mudar uma matriz energética de um país são décadas. Né? A China, 90% da matriz dela é carvão. A Índia, que talvez é a bola da vez, é o país que vai apresentar muito crescimento, uma população gigantesca, com muita falta de infraestrutura, tem uma matriz energética muito poluente. Então, assim, às vezes a gente está pensando aqui algumas coisas que acontecem lá fora que o Espírito Santo já sai na frente. Né? A gente está falando agora da falta de cacau no mundo, onde o Espírito Santo é um produtor. Né? Então, assim, eu acredito assim, que tem muita coisa boa que a gente vai pescar por aí, que com certeza o capixaba vai usar no seu dia a dia. Talvez nessa ideia aqui nesses podcasts aí, saiam ideias de empresas novas aqui no Espírito Santo. Maravilha. Então, bom, o que não vai faltar é assunto. E você falou que o Espírito Santo o Brasil, o Espírito Santo também tem uma classe empresarial muito inovadora, muito boa, né? Você usou a expressão boa.
Só que para a gente conseguir crescer, né, para o empresário, para a economia conseguir crescer, precisa de bons fundamentos. A gente teve, eu vou entrar um pouquinho mais naquela Tá. parte da economia do dia a dia. A gente teve um primeiro semestre de alguns ruídos, bate-boca do presidente da República com o presidente do Banco Central, questionamentos com relação ao fiscal. Eu lembro que eu conversei com você, tem quase um ano, e a expectativa era até de um juro abaixo de 9% Isso. no final agora de 24. A gente está com um juro de 10,5% e pouca gente aposta que ele vai cair mais até o final do ano. Aliás, há 2, 3 semanas falava-se até em subir juro. Como é que você está vendo, depois de um primeiro semestre tão ruidoso, como é que você está vendo esse restinho de ano e 2025? Não, a primeira coisa, assim, do ruído, ele cobra preço para tudo, né? Agora, é importante dar um passo atrás e voltar lá para a pandemia, né? Na pandemia, estava todo mundo sem saber o que ia fazer. Os grandes formuladores de política pública, né? Então, a solução que se achou naquela época foi a mais simples, talvez, que era vamos encher a economia de dinheiro, né? Então, foi feita uma grande emissão de moeda no mundo todo, de uma forma muito rápida. Quando você olha a quantidade de dinheiro que entrou na economia em um ano, durante a pandemia, talvez foi o que entrou em 8 anos durante a Grande Depressão de 1930 ou durante a crise de 2008 do subprime, lembra aquela crise imobiliária? Durante 8, 9 anos. Então, colocou-se, assim, na ânsia de não errar, vamos colocar muito dinheiro na economia e vamos colocar muito rápido esse dinheiro. Então, a economia decolou, segurou, e agora como é que a gente pousa esse avião, esse jumbo que está voando e está voando muito forte. Não dá para a gente falar de Brasil sem olhar a economia americana, né? Porque você primeiro tem que aterrissar a economia americana para poder falar de Brasil. Quando eu conversei com você, lá no início de 2023, salvo engano, a expectativa sim era de um juro de 1 dígito no país. Até porque a expectativa naquela época era que os Estados Unidos começaria a cortar juros ali em março, no início do ano, que acabou não acontecendo, né? Os Estados Unidos, a gente vai falar de corte de juros, a XP acha que corta lá para dezembro desse ano, o mercado já acha que corta em setembro desse ano, mas não dá para o juro no Brasil cair tanto antes que a economia americana aterrize de forma suave, e aí você começa o processo de queda de juros lá fora, né? Então, assim, o que eu estou querendo te falar é que todos esses desafios fiscais, econômicos e os ruídos que tiveram, eles foram agravados por uma questão de que os Estados Unidos ele ia cortar juros e acabou não cortando. Então a temperatura ficou mais alta. E aí a gente deu um pouco de azar, porque eu me lembro quando o ruído começou aqui em março, por aí desse ano, né? A gente estava no encontro do FMI em Washington, um encontro que todos os economistas vão e presidentes de Banco Central, e ali se falou numa mudança da meta fiscal no Brasil, que acabou acontecendo, o mercado já precificava, mas foi justamente numa época onde o humor do mercado global já estava um pouco mais ruim. E aí, de fato, você teve uma piora da moeda, você teve uma piora da curva de juros. Importante você que está escutando a gente lembrar que no mercado, né, as pessoas são pagas para tentar adivinhar o futuro, né, e isso é refletido em preço. Então, o juro que você toma um empréstimo aí para comprar sua casa, ou sua moto, ou uma televisão, ele é com base numa curva de juros futura. E isso teve grande impacto durante o mercado. Não é na taxa Selic que você toma um empréstimo, é na expectativa futura. Então, teve ali muito barulho, teve ruído. Mas eu acredito que, assim, por outro lado, o governo mostrou um pragmatismo que foi o seguinte, né? Eu acredito que o governo ele começou a fazer um primeiro ajuste para o lado da receita, né? Então, vamos aumentar o imposto, vamos corrigir gastos tributários também, né? Que não deixa de ser um gasto, um incentivo fiscal, uma benesse que dá para setorar B ou C, vamos discutir isso aqui, que é importante. Então, isso teve uma recomposição de receita e barra aumento de imposto, a gente chama do que quiser, mas de fato se recompôs a receita, só que chegou um momento que o Congresso falou, opa, não dá mais, eu não aceito mais. Né? E aí ficou um período um pouco tenso ali, né? Que aí declarações sim do presidente contra o Banco Central, ou declarações um pouco preocupantes com relação a política fiscal, e aí o câmbio acabou dando uma estressada, né? O dólar foi para 5,70. Exato. Mas pouco depois a realidade chegou e o governo veio com um quadro de custos de quase 26 bilhões,
um discurso mais pé no chão, esse câmbio saiu de 5,70 para 5,40, 5,30, né, que está hoje. Então, o ruído ele cobra muito. É interessante se analisar o Brasil com relação ao México, né? São dois países emergentes, né? E aí, Ábido, o México ele faz talvez mais besteira que a gente do lado fiscal, só que ele faz menos barulho. É como se ele fizesse talvez mais erros econômicos, porém precedidos de menos barulho. Aqui a gente faz mais barulho e acaba não errando tanto, mas esse barulho cobra um preço alto. muito alto. Agora, você falou do corte de gasto. A sociedade cobra muito, né, um corte de gasto por parte do governo federal. Você falou do Congresso, né, a sociedade também cobra. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falou, né, está indicando aí um corte de 26 bi, quase 30 bi dos gastos. Você enxerga que é possível, é factível? Por onde que deve vir isso daí, você imagina? A gente teve lá recentemente, faz uma semana, né? Eu, o presidente do banco, o José Berenguer, e o Caio, que é o nosso economista-chefe, né? E aí, do ponto de vista do ministro Fernando Haddad, o que ele nos disse é que não tem nenhum coelho da cartola, né? Assim, esses 26 bi viriam de 6, 7 medidas, 2, 3, 4 bi cada uma, que seria de certa forma exequível, né? Não seria nenhuma grande perda para algum grande setor ou algum corte de despesa que afetaria muito o XYZ, então nos deu algum conforto. É óbvio que agora vem a parte do detalhamento e execução disso que o mercado tem acompanhado, né? Expectativa que saia logo, né? Exatamente. Agora, é importante frisar, porque a gente fala muito da questão macro, mas isso impacta, né? Você falou... A Dona Maria. Exato, porque... Assim, todos esses ruídos que a gente viveu no primeiro semestre, a taxa de juros, a expectativa era que fosse a 8,5, 9, ficou em 10,5. Como é que, se o governo fizer o dever de casa, o Haddad apresentar lá 30 bi, 26 bi de corte de gasto, como é que isso impacta no dólar, né? Que isso, dólar, combustível, alimento, como é que isso impacta no juro, que é o sujeito que quer investir, como é que isso impacta no crescimento do país, você imagina? Outro dia desse eu fiz uma fala que assim, a maior beneficiada da política fiscal boa é a Dona Maria, né? Porque a Dona Maria ela não consegue comprar dólar, ela não consegue mandar dinheiro para fora do Brasil, ela não consegue comprar um título atrelado à inflação para se proteger da inflação, coisas que o rico consegue fazer, né? Então, assim, no final das contas, ela que o poder de compra dela é preservado e ela consegue viver melhor de uma boa política fiscal. Mas o que é o fiscal, né? É um negócio meio abstrato, né, Ábido? Então, assim, o fiscal é como se fosse a conta lá da sua casa, né? Então, assim, lá em São Gabriel da Palha, por exemplo, tem lá, eu lembro da época que a gente estava apertado, né? Estava apertado, tinha empresa, né? E aí, uma coisa que me marcou muito, você lembra da Teleste, que era a empresa de telefone? A Teleste tinha um negócio que quando você não pagava o telefone, ele ficava assim, ele ficava dando uns bips, tu. Eu lembro que quando você não pagava a conta, você podia receber a chamada. Mas eu lembro quando eu ficava muito triste, quando você pegava o telefone, ele ficava mudo. Porque você não podia nem receber, nem fazer chamada. Então você estava inadimplente e cortou o telefone. Eu lembro disso. Aí minha mãe falava, realmente, cortou o telefone, as coisas são difíceis lá na empresa do seu pai, agora a gente tem que começar a cuidar melhor das contas de casa. Então, Rafael, olha, maneira lá no que você vai gastar de merenda, cuida, você vai ter que gastar menos, olha, o transporte escolar que você ia não vai ter mais, então você vai de carona com um amigo seu ou vai voltar a pé do colégio, né? Então, assim, ela falava a verdade pra gente, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer numa situação que você está enfrentando uma crise é nivelar a informação e falar a verdade para você tentar sair dessa crise, né? E os sinais são muito importantes, né? Então, eu estou falando isso tudo porque quando você transfere isso para a sua vida, você consegue entender que o governo, ele assim como a nossa família, ele também tem contas a pagar e contas a receber. Só que lá essa conta é distribuída por todos nós, né? Então, o Brasil ele tem uma relação da dívida com relação ao PIB ainda alta, né? Então,
cresceu bastante na época da pandemia, depois diminuiu, porque a gente teve uma surpresa de arrecadação, mas a gente está na média ali de 70%, 75% de dívida PIB, né? Na média dos países emergentes, como o Brasil, isso é 50%, então a gente sempre está com um pouquinho a corda no pescoço, né? Então por isso que o juro é alto, né? O juro ele não é alto porque os bancos são malvados, né? Ali quem está ali gerindo dinheiro na ponta, gerindo dinheiro seu, que tem uma previdência, do professor que tem uma previdência, do aposentado que tem uma previdência, ele tomando decisões todo dia, desculpa. Está tomando decisões todo dia ali para ver alocar ou não o dinheiro. E toda vez que você tem sinais que você não está fazendo o seu dever de casa para poder diminuir sua dívida, esse juro aumenta lá na ponta. Então, voltando para o nosso exemplo, é como se naquela época que a gente estivesse enfrentando a dificuldade lá na minha família, a gente estivesse trocando de carro, né? Assim, as pessoas que a gente devia falaram assim, olha, esse cara aí está trocando de carro, mas está me devendo, então peraí, se ele precisar de dinheiro de novo, eu vou cobrar mais juros dele, porque do jeito que ele vai quebrar. Então, esses sinais de austeridade são importantes, porque para o mercado importa o futuro, né? Na maneira que sinalizou que você vai fazer algum corte de gastos e que essa trajetória da dívida será menor, o juro futuro, que é onde você toma empréstimo, eu tomo empréstimo, a Ana Maria toma empréstimo para comprar a TV dela lá da Casas Bahia, esse juro cai. Né? Então, assim, são sinais importantes. O dólar ele acomoda, o dólar tem correlação à inflação, né? Se o dólar está menor, a inflação cai, então o poder de compra da população aumenta. E aí o giro da economia fica maior, consequentemente o crescimento é maior. Exato, e é errado pensar assim, o poder público tem que investir, né? O poder público ele tem que estimular as pessoas a investirem, dando confiança de que as coisas estão estáveis, né? Ele tem que investir nas áreas mais necessárias, né? Saúde, educação, alguns projetos de infraestrutura estimulando, mas não sendo o grande principal investidor. Indutor, né? Você olha, né, se fala assim do segundo mandato do Lula, né, do investimento público, né? No segundo mandato do Lula, o percentual do investimento público no Brasil, que foi o ápice, você sabe quanto que foi em relação ao PIB? Não me recordo. 1,5%, foi o ápice, né? No Brasil se investe de 18% a 20% do PIB, né? Então, assim, no ápice do ápice do ápice... O poder público ficou com 1,5%. O que é o restante? É você e eu, o empresário confiante na economia que fez o seu ajuste investindo, né? Então, você colhe muito mais de uma boa gestão pública, uma gestão organizada. Que dê confiança. Que dê confiança no porque final. A gente está falando, vamos botar 20, tem tempo que a gente não chega a 20, né? Tem tempo. Mas vamos botar, a gente coloca o 18,5 para rodar se você der confiança. É muito melhor do que você querer fazer aquilo. Você não dá conta de fazer. Exato. Assim, a matemática não fecha. Vamos dar uma acelerada aqui no nosso bate-papo. Regulamentação da reforma tributária. Eu também conversei com você lá há um ano, quando a gente trocou aquela última ideia, e você estava animado com a reforma que tinha passado, a PEC, né, que tinha passado pela Câmara. Exato. Passou pelo Senado, agora a regulamentação, né, que é aquele texto mais denso, está passando pela Câmara. Foram abertas algumas exceções, estou falando até de subir um pouquinho o valor do IVA, porque para comportar as isenções. Você ainda está tão otimista como você estava no ano passado? Você lembra que eu falei para você, olha, assim, a reforma tributária, a direção está correta, né? Assim, você tem um grande pensador da reforma há muitos anos, que é o Bernardo Apir, que é o secretário da reforma, né? O conceito, você compra esse copo aqui por 10, você vendeu ele por 20, você agregou valor, você vai pagar imposto em cima dos 10 que você agregou. Você comprou e revendeu, você gerou um crédito e um débito, né? O conceito do imposto não cumulativo, né? Isso aí é a coluna mestra para que o sistema tributário no Brasil funcione, para que a gente não seja aquele país onde o departamento tributário da Unilever aqui no Brasil tenha mais pessoas que o departamento tributário deles no mundo todo. Então, assim, uma coisa que no Brasil até pagar imposto é difícil. Então, a direção permanece correta. Eu estava fazendo uma reflexão, né? Eu não vivi a época do Plano Real, tá? Mas eu fui beneficiado do Plano Real, a minha geração, né? Talvez quando foi aprovado o Plano Real, será que eles tinham tudo
na ponta da língua, tudo redondo? Eu acho que não. Então a direção está correta, é valor adicionado. Se vai aumentar o imposto ou vai diminuir no curto prazo, não sei. Agora, o grande ganho dessa reforma para mim é você, cidadão, olhar lá e falar, olha, eu pago tanto de imposto. Por que eu pago esse tanto de imposto? Você vai começar a criar uma discussão muito boa É cidadania, em né? relação a isso. Né? O imposto existe, porque hoje o imposto é invisível, né? A gente paga pra caramba e não vê direito. Nem Quando, sabe o que está quando a pagando. gente coloca as claras, isso eu acredito que vai gerar um debate tão bom na sociedade que talvez a gente vai ter uma política pública mais correta no futuro, tá? Eu estou animado, eu acredito que a regulamentação passou na Câmara, agora foi para o Senado, talvez tenha alguns pontos de aperfeiçoamento ainda que estão sendo discutidos. Repito, a direção é correta, vai ter um ajuste aqui, outro ali, cabe a gente, como cidadão e setorialmente, manifestar, mas acreditar que a gente está no caminho correto, pelo menos. Ótimo, visão continua sendo de otimismo. Eu tenho que falar com você sobre um pouquinho sobre mundo. Né? A gente está vendo grande parte do mundo, o aumento desse radicalismo, dessa polarização. A gente teve um episódio agora, um atentado contra o candidato, ex-presidente americano Donald Trump. Eu lembro não, a guerra na Ucrânia, que todo mundo achou que ia ser uma guerra curta, está se mostrando uma guerra que já está indo para o seu terceiro ano. Como é que você está vendo o mundo? Ele está mais complicado? Enfim, como é que... Porque, como você disse, tem impacto para nós aqui. Tem impacto para a gente aqui. Como é que você está enxergando isso aqui mudou um pouco o mundo, né? As pessoas, né? Então, o jeito, historicamente, para você ganhar... Tem um documentário que é muito legal, chama The Best of Enemies, né? Que mostra como a rede de televisão americana ganhou a liderança na audiência da cobertura de pesquisas eleitorais nos Estados Unidos na década de 60. Qual que foi a estratégia dessa emissora, que era uma das emissoras com menos audiência nos Estados Unidos? Contratou um comentarista de esquerda e um de direita, e eles divergiam ao longo da apresentação. O filme, eu não vou dar um spoiler aqui, mas ele acaba com a confusão entre os comentaristas. Vale a pena ver, tem na internet, né? Para você gerar audiência, né? Você é uma pessoa de comunicação muito melhor que eu, né? Você gerar essa fricção, esse embate, ele acaba gerando uma audiência. E a gente está num mundo onde todo mundo tem um microfone e a sociedade se polarizou bastante. O que é bom e ruim. É bom porque você suscita o debate, mas ruim porque em alguns momentos a gente tem que buscar convergência para progredir. O debate é ótimo para você poder extrair dali alguma ideia, mas tem que achar pontos de convergências e seguir. Né? Então, assim, quais impactos para o mundo, para o Brasil, teria a vitória do Trump? Vou falar de mercado, tá? Assim, o Trump ganhando nos Estados Unidos, o que é o efeito de curto prazo? O Trump tem uma agenda de menos impostos. Se ele tem uma agenda de menos impostos, isso vai fazer com que a Bolsa Americana suba. O cidadão americano, diferente do brasileiro, 60% do dinheiro dele está na bolsa. Então, quando a bolsa sobe, ele tem uma sensação de riqueza muito grande. Se o cidadão americano tem uma sensação de riqueza muito grande, talvez o juro americano não caia tanto quanto a gente imagine. Se o juro americano não caia quanto a gente imagine, talvez venha menos dinheiro para mercados emergentes como o Brasil. Né? Então, esse é um efeito que talvez esteja aí pós-eleição que a gente tem que monitorar. Então, mas eu acredito que você me perguntou mais na parte de sociedade política, né? É uma coisa que ninguém entende. A polarização está aí, a gente não vê sinais que está diminuindo. Agora, eu acredito que sempre vai haver espaço para ideias e sempre vai haver espaço para os consensos, né? Assim, mesmo que no curto prazo isso não ganhe eleições, não ganhe grandes debates, mas é importante ter a consistência. É importante que você destacou, você falou né, uma eventual vitória do Trump teria essa questão do juro, que não teria um impacto muito positivo aqui no Brasil, mas você, no começo da entrevista, você falou da transição energética, das oportunidades que tem aqui para o Brasil. Acho que é importante, eu lembro que você também usou uma expressão good guy, o Brasil good guy no mundo. O good guy, o good guy. O bom garoto. Nesse mundo de tensão geopolítica, a gente está muito bem posicionado. Vou falar alguns dados. Então, o Brasil é endividado. Sabe quantos por cento da dívida pública é em dólar? 0. Sabe quantos por cento da dívida pública ela é detida por investidor estrangeiro?
Muito pouco. O Brasil tem um Banco Central independente e tem 400 bilhões de reais, 350 bilhões de reais de reserva. Então isso protege dólar. De dólar. Então isso protege muito a gente de flutuações. Não quer dizer que a gente não deva fazer o ajuste fiscal. A gente deve muito, mas deve para a gente mesmo em real. 85% da matriz energética brasileira é renovável. A gente está do lado dos Estados Unidos. Esse negócio do nearshoring que eles falam agora, eu vou comprar de quem está perto de mim. Uhum. A gente pode se beneficiar com isso. Tem 200 milhões de habitantes, uma população que super diversa, uma população receptiva, fácil de fazer negócio. E com essa era de inteligência artificial, a gente pode ser muito beneficiado, porque aqui pode ser o lugar onde grandes data centers vão se instalar, porque tem energia limpa. Grandes fábricas vão se instalar porque vão fornecer para os Estados Unidos via Brasil. Então, e quando você olha a balança comercial brasileira, a gente é a fazenda do mundo. 80 bilhões de dólares de saldo positivo. A gente exporta para o mundo todo alimento. A gente é o celeiro agrícola do mundo. E a gente não brigou com ninguém. E tem muito ativo, tem problema no mundo, então é fazer o dever de casa que a coisa flui, né? É só fazer o básico. O que é o básico? Não errar na gestão das contas públicas. Gastar menos que arrecada. Gastar onde é preciso. Combater desperdício. Tem muito desperdício. Nas nossas casas tem desperdício, imagina nas contas públicas. Então, eu sou muito otimista com o país. Eu sou muito otimista com o povo brasileiro. E eu tenho certeza que aqui a gente tem muita oportunidade. Muita oportunidade. A gente precisa encerrar nosso papo, já está dando nosso tempo, mas eu queria que você falasse rapidamente. Espírito Santo. A gente vivia, final dos anos 90, início dos anos 2000, uma crise gravíssima aqui, institucional, econômica, fiscal, política, ética. E o Espírito Santo conseguiu, né, dar a volta por cima. A gente não vive num mar de rosas aqui, mas a gente tem uma situação, na média, melhor do que a média brasileira. Você tem contato muito com Brasília, com São Paulo e com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode falar para o Brasil, ensinar para o Brasil? Ele pode ensinar que gerir contas públicas tem um impacto na vida da sociedade. Ele pode ensinar que a sociedade, quando as coisas estão indo ruim, tem que se unir. Daí nasce o movimento Espírito Santo em Ação, quando a sociedade capixaba dá um basta na corrupção, fala, ó, não dá mais, o carrapato ficou maior que o boi, a gente tem que se unir para poder ajustar o Estado. E só que árbitro, isso não basta. O futuro, a foto do Espírito Santo é muito boa, né? O filme às vezes me preocupa, porque a gente tem uma forte dependência ainda do petróleo. E a gente tem uma forte dependência de incentivos fiscais que vão acabar. Uhum. Então, onde que o Estado quer estar? Nessa nova era de tecnologia. Quem quer se posicionar como um Estado onde vai ter mão de obra para trabalhar em tecnologia? Dá para ser. Hoje você contrata pessoas aqui no Espírito Santo para trabalhar em São Paulo, para trabalhar fora no Brasil. Dá para ser um grande fornecedor de... A gente vai ser turista, a gente vai ser um Estado com potencial do turismo, que tem. Mas para a gente ter um Estado que receba turista, a gente tem que ter uma população com educação boa, bem preparada. O que a gente quer ser? Eu acredito que a população capixaba que se uniu lá nos anos 90, 2000 e que mudou esse estado, jamais deve relaxar que está tudo bem. Porque nunca a gente deve relaxar na vida. A vida é um jogo no infinito, você nunca ganha ela. Então, se algum alerta eu posso dar para meus conterrâneos é que olhem o Estado está muito bem, mas o que é o futuro dele? E o que a gente vai fazer para esse Estado continuar bonito, ajustado fiscalmente, ser um Estado com mão de obra, ser um Estado com emprego, com oportunidade, que milhares de imigrantes chegaram aqui com a mão na frente e outra atrás, construíram verdadeiros impérios, empresas boas, fizeram sua vida aqui. O que a gente vai ser o Estado dos próximos 10, 20 anos? Por isso tem que ter um debate da sociedade, do poder público, do envolvimento da população, aquela volta do que foi o envolvimento lá dos anos 2000. Isso não pode parar. O jogo não está ganho. Não está ganho nunca, em nenhuma coisa da vida. E não está em nada dado, isso é importante sempre a gente destacar. Rafael Furlanete, muito obrigado por essa sua participação aqui no Papo de Valor. Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui à Gazeta. Tenho certeza que você é um grande contador de histórias, né? Ah, vai ter muita história aí para vocês, hein? Você vai contar ótimas histórias aqui para os nossos
leitores, para quem nos acompanha nas redes. Enfim, muito obrigado e seja bem-vindo. Um grande Obrigado, abraço. Estou à sua disposição. Um abração. Meus conterrâneos, uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem do que a gente vai falar por aí. Até mais. Tchau, tchau. Vão gostar, tem a menor dúvida. Se Deus quiser.